uma questão da individualidade, Alan. Porque se eu me integro, por exemplo, eu tenho que me integrar a esse Deus, a esse eu sou. Se eu me integro a ele, eu deixo de ser eu. É a gota d'água dentro do oceano. Uma gota d'água, você pinga ela no oceano. Sumiu. Como você identifica ela? Ela Nunca não existe mais. Ela tem consciência? Como aquela consciência vai poder se manifestar individualmente ali? O processo de individuação, que é um processo evolutivo que a gente vem seguindo, o processo de individuação, né, que ocorre quando nos tornamos humanos, quando ganhamos a consciência, quando nos vemos como indivíduos. Uma das coisas que a gente vê na doutrina espírita é justamente como Deus cria os espíritos. Uma das poucas informações que a gente tem é que a hora que há uma consciência individualizada, né? Que daí ele se reconhece, né? Ele colhe do princípio espiritual uma consciência individualizada e ele agrega ao princípio material, gerando uma consciência. Esse é o mistério que a gente ainda não conhece, como funciona esse mecanismo. Mas esse momento, né? Não momento sabemos. de transição, que esse princípio vem evoluindo do reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao ponto em que ele está elegível para se tornar uma consciência, individualizar-se, tornando-se uma consciência inteligente. Inteligente. E poder co-criar com Deus. Eu gosto dessa palavra, ela vem de André Luiz. Co-criar em plano menor, lógico. Deus cria em plano muito maior, macro. A gente co-cria em plano muito menor, às vezes só na alta evolução, às vezes muito com filhos, com um pequeno grupo social que a gente atua. Situações do dia a dia, né? Situações do dia a dia. Nós criamos situações no dia a dia, experiências, né? E agora acontece um negócio muito interessante aí nisso que nós estamos falando. Por quê? Veja, consciência individualizada, sim, ok. Mas que para ela funcionar bem, ela tem que estar alinhada com a consciência divina. Então, a gente se individualiza para novamente precisar se unir. É como se a gente tivesse que ganhar uma potência individualizado para a gente poder estar com Deus na cocriação. Não sei se eu estou sendo claro nisso que eu estou querendo falar. No meu entendimento, talvez não seja nenhuma integração. Talvez seja um alinhamento. Acho que a palavra é melhor. Porque alinhamento faz com que eu não perca essa individualidade. Isso, alinho. A gente separa o Criador da criação. E o Criador, que seria a origem, que nós não conhecemos. Porque os espíritos já nos dizem que nos falta uma faculdade, né, para compreender a natureza íntima de Deus. Então, se nós não podemos compreender... E essa resposta é muito clara para a gente. Né? Pode o homem compreender a essência de Deus? Não pode, porque falta-lhe uma faculdade. Pense bem nisso, uma faculdade inteira que nós não temos. Falta. Então, nós não vamos compreender Deus. Até onde nós conseguimos chegar é que é importante. Até onde a gente pode avançar com o que a gente tem. Nós temos que ter um esforço nessa direção. Estamos nos esforçando, né, nessa direção. E aí mas é como se não pudesse atingir, né? Não vamos atingir. Porque por falta dessa faculdade, eu vou até onde as outras faculdades me levam, mas é um limite, tem um limitador ali. Sim. Então Deus, no Espiritismo, ele é o Criador. Ele não é a criação. É alguém, se eu digo alguém, eu já estou antropomorfizando Deus, né? Já estou transformando Deus em um ser como nós, porque é a única coisa que nós conseguimos entender como um ser inteligente. Mas sabemos que Deus vamos usar esse termo, Deus é uma inteligência, é uma consciência própria, que tem consciência de sua criação. Então, ele cria pela sua vontade. Então, Deus tem uma vontade também. Deus é algo que tem uma vontade e que tem um pensamento. Me veio agora à cabeça aqui uma passagem de Jesus que ele fala assim: eu e o Pai somos um.
aí vai fazer confusão no que nós estamos falando. É. Porque se ele e o pai é um, ele estava em comunhão com o pai. Então, comum, união, mas Individualizado? Comum, união, individualizado. Tá. Então, Porque senão a gente vai cair na trindade. na Trindade. Na Santíssima Trindade da Igreja é, Católica, não, que coloca Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, como uma sendo, só, um ser só. Não, o que a não gente é está nesse... dizendo é que são individualidades. Né? Ele está em comum união. Eu posso estar em comunhão com você, mas eu continuar sendo eu. É. E daí vem aquela outra frase de Paulo: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, eu acho que na realidade todas essas frases dizem a mesma coisa, que é o alinhamento da minha consciência com uma consciência maior, divina, que eu ainda não sou e não vou ser nunca, porque ele é único, senão eu ficaria um outro Deus um dia, então não é essa a ideia. Né? O limite da perfeição. Nós somos perfectíveis, né? Não chegamos à perfeição, não. Nós vamos nos aproximar muito da perfeição, mas com os limites de ser criação e não ser o Criador é um. E nessa evolução, um dia, com bastante esforço, eu posso me alinhar a esse princípio e é interessante isso, viu, Wilson? Nossa senhora, como é interessante. Eu estou abrindo aqui na minha cabeça umas 20 portas, porque ontem à noite nós estávamos falando justamente da justiça. E que a justiça humana, ela está muito distante da justiça divina. Mas por quê? Porque há uma só verdade, Deus. E nós não estamos alinhados na justiça humana a essa verdade. Até ontem falava com um advogado, ontem à noite, que dentro dos modelos de justiça do mundo, o Brasil tem um código penal robusto, bem desenvolvido, foi bem pensado, nossa, é bem rico. Assim como a nossa Constituição também. Também é outro trabalho rico. Exemplo, nós temos, e isso eu sou um apaixonado pelo Brasil, assim, de fato, porque o Brasil ele é produtor e de vanguarda de muitos comportamentos humanos. Todo o processo de miscigenação racial que a gente... lógico que existem preconceitos, sim, infelizmente, a gente gostaria que não houvesse nenhum, mas se a gente comparar com outros países, nós estamos à frente também. Então existem coisas a melhorar sempre, e a gente tem que se esforçar muito nisso. Mas olha só, quando nós vamos chegar na justiça perfeita? Quando nós vamos chegar no ser ideal? Quando esse ser tiver consciência plena da sua função no mundo e se alinhar com a verdade absoluta que é Deus. E aí surge a pergunta. Você citou Paulo, citou Jesus, e nós estamos conversando aqui hoje sobre esse assunto. A linguagem evoluiu. Bastante. De lá para cá, né? De 2000 anos para cá. Muito. O pensamento evoluiu. Pensamos melhor. Pensamos melhor, não sei se é a palavra, mas temos mais capacidade de abstração. De abstração, exatamente. Estamos hoje aqui tentando, né, abstrair essa ideia que para a gente é inalcançável de Deus. Imagina tentar fazer isso há 2000 anos atrás, como fez Paulo. É por isso que realmente algumas palavras vão ficar confusas para a gente, né? Não vão ser muito claras, e é natural que seja assim. Né, Lã? Mas já era uma pessoa muito além do tempo dela. Muito além do tempo dela, sem dúvida alguma. Jesus, muito além do tempo dele. Paulo e tantos outros ali que os acompanharam, eram espíritos já muito bem preparados, que estavam ali encarnados, posicionados ali naquele momento, naquele local, para poder auxiliar nesse processo que a gente está até hoje discutindo. Né? Agora, nos perguntamos, né? E Deus, como ele age? Como é a ação de Deus? Então, porque na frase que você leu agora aqui, da Gênesis... Diz que ele age incessantemente. Ele age incessantemente. Mas também o Espiritismo nos ensina que Deus não age sobre a matéria. Ele faz isso por meio dos seus ministros, que são os espíritos, as suas inteligências. Então,
Nós somos uma inteligência, eu sou uma inteligência, você é uma inteligência, cada ser humano é uma inteligência, e como inteligência humana, nós estamos capacitados ou qualificados para realizar um determinado tipo de tarefa, para servirmos como instrumento de Deus. Ele faz uso dessa nossa inteligência para agir sobre a matéria. Eu gosto muito da frase que eu repito muito há muitos anos: somos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Instrumentos, ferramentas. Então, é esse o processo. Agora, para eu ser uma boa ferramenta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me manter amolado, lubrificado. A manutenção da minha ferramenta é minha responsabilidade. Então, Alain, a provocação que eu quero fazer é o seguinte: quando a gente vai ler no Velho Testamento, você percebe no Velho Testamento, tá? Tirando todas as discussões históricas que poderíamos ter a respeito disso, vamos considerar o que está escrito lá só. Né? Nosso objetivo não é fazer uma discussão antropológica aqui, né? Ou histórica, não, mas considerando aquilo que está escrito, segundo o que nós podemos interpretar com conhecimento espírita que temos. Né? Você tem Deus agindo diretamente sobre a matéria, ou indiretamente, que também não sabemos, que pode ser por meio de suas inteligências, mas nós temos Deus agindo de uma forma visível e concreta sobre acontecimentos materiais. Por exemplo, quando ele abre o Mar Vermelho para que Moisés possa passar com os hebreus, né, em busca da Terra Santa, na fuga do Egito. Né, isso é muito claro e é uma coisa material. Você tem a tábua dos 10 mandamentos, você tem o maná que Deus, né, deixa cair do céu para alimentar. Não, nesse caso, né, na Bíblia é alimento físico mesmo. Não, né, físico, mas de criação espiritual. De criação, exatamente, de criação espiritual, mas o maná seria esse alimento para alimentar fisicamente aquele povo que estava no deserto, que permaneceu 40 anos no deserto. Ou seja, e tem diversas, a gente poderia citar aqui dezenas, centenas talvez de passagens em que Deus age materialmente. Hoje, nós não temos visto esses fenômenos. O que nós poderíamos entender? Que foi assim, uma interpretação do passado, né? Essa dificuldade de explicar aquilo que pode ter acontecido no passado, que poderia ser explicado por leis naturais, mas que na época não eram conhecidas, ou que Deus realmente hoje, né? E essa é a provocação, Deus se calou? Eu acho que não, Wilson. Eu acho que as necessidades humanas vão mudando. E também aquele que nós falamos que Deus agiu no passado, podem ser espíritos co-criadores em plano maior com Deus fazendo. Nós temos o estudo das monadas dentro do espiritismo também. Então existem espíritos que podem controlar as águas, o fogo, todos os fenômenos meteorológicos e da natureza através de espíritos mais simples que são conduzidos por inteligências espirituais mais nobres. Quando o encarnado se esforça na direção de buscar esse alinhamento com Deus na evolução, eu acredito que os mais evoluídos espíritos do universo colaboram, porque é isso que é o plano final, onde todos nós estejamos alinhados com Deus nesse caminho. Então, muitos desses fenômenos que você citou, materiais, podem ter sido praticados não por Deus. É que, veja, 2.500 anos atrás, ou até mais, talvez, essas pessoas, tudo que eles viam acontecer, que não tinha uma explicação lógica para eles, era Deus. Não necessariamente um espírito mais evoluído, um espírito de escola, um guia espiritual, o nome que você quiser dar. Não era. Então, era Deus. Agora, Deus não vai se manifestar. Ele vai se manifestar através das suas ferramentas, né? Então, provavelmente, alguns espíritos praticaram isso aí. Agora, e hoje? Hoje nós precisamos abrir o Mar Vermelho, precisamos... de muitas coisas, ou do maná. Tá. Não, hoje o mundo tem outras necessidades e acredito que esses espíritos atuam em plano maior nessas outras necessidades. Inclusive eu percebo a atuação desse grupo de espíritos ligados a Deus
nos movimentos que nós estamos vivendo nos últimos anos. Porque ao mesmo tempo que há um enfervecer de conflitos bélicos e capitalistas no mundo, conseguimos ainda que a Terceira Guerra Mundial não explodisse. Então, de uma certa maneira, há uma atuação. Lógico que a guerra não vai ser contida por esses espíritos, vai ser decisão humana, se ela porventura vier acontecer, e rezamos a Deus que isso não venha acontecer. Sabemos dos sacrifícios que vão ser para a humanidade. Mas cada um tem que passar pelo que tem que passar, não tem como a gente evitar certas situações, nem os espíritos mais evoluídos conseguem evitar. Eles conseguem nos inspirar. Agora, se somos consciências individualizadas, as decisões finais somos nós. Nós vivemos um momento histórico muito único. Daqui a algumas décadas a gente vai olhar para trás, se estivermos vivos ainda, aqui encarnados, a gente vai olhar para trás e falar: eu não acredito que eu estava vivendo naquele tempo, quando a gente lê a história. Nós estamos vendo uma tragédia acontecer na Palestina. Uma tragédia sem precedentes, né? Você, para encontrar meia dúzia de terroristas, você bombardeia um quarteirão. E se tiver lá os terroristas? Se tiver. Supostamente estão ali e você bombardeia o quarteirão. Parece que eles vão colocando cada dia ele num quarteirão diferente para poder bombardear mais um pedaço, mais uma área, né? Então, é quase que um inimigo fictício para poder dizimar uma população inteira. Exatamente. É o que é muito claro, é isso. Fica muito claro quando a gente quer ver. E a gente está olhando para isso acontecer. É impossível ficar indiferente às imagens, às notícias que chegam de crianças gritando com panelas vazias nas mãos, morrendo de fome, pedindo para morrer. Essa semana eu tive a oportunidade de ver um vídeo de uma criança que pedia para morrer, para que ela pudesse comer. Porque ela acreditava que no reino... Deus proveria. Deus proveria, ela teria comida de novo. É inaceitável. Agora, apesar de tudo isso, a gente, politicamente agora falando, a gente vê a população ainda tão enganada, Alain. População carregando a bandeira de um país que está atacando um outro dessa forma, né? Se enrolar na bandeira de Israel, por exemplo, para que possa falar em nome de Deus. Eu acho que isso é um desserviço tão grande ao nome de Deus, a Deus, à própria religião e ao amor, que eu não vejo precedentes nisso. Para mim, isso é assustador, né? Nós, enquanto espíritas, que somos cristãos, que somos deístas, né, que acreditamos em Deus, não podemos nos calar diante disso. Porque se Deus age incessantemente sobre a matéria, mas se ele age por meio de suas inteligências, somos nós que temos que agir no sentido de, no começo, até mesmo estranhar isso como natural, denunciar, gritar a todos quanto queiram nos ouvir que isso é injusto e Deus não está do lado, né, do mal, sem dúvida alguma. Nós é que produzimos esse mal. Certos acontecimentos que a gente presencia no mundo que nos abalam, né? E você, ao narrar, eu acho que eu não vi essa semana essa cena. Ao você narrar, eu tô vendo a cena. E nossa, ver uma criança pedir para morrer porque está morrendo de fome é o fim, né? Será que isso não toca o coração das pessoas numa escala maior? Será que a gente precisa do que, né, para ver? Tem uma frase que a gente encontra no Evangelho: há do escândalo vir, coitado daquele que é o provedor do escândalo, né? O artífice do escândalo, não lembro a palavra certinha. Causador, né? Causador do escândalo. Coitado deles, né? No sentido de quantos séculos para evoluir pessoas que estão à frente desse tipo de movimento. Evoluir espiritualmente, que eu quero dizer.
E isso mostra quanto que a humanidade ainda está longe de uma evolução real, né? Nós tem hora que parece que estamos brincando de evoluir, né? Porque não tem como a gente evoluir individualmente e ver uma sociedade ainda tão atrasada como é o caso desse movimento. Como é o caso de outros movimentos tantos que acontecem por aí. E eu lembro de Jesus, que ele veio trazer a mensagem do amor e da vida imortal do Espírito. Mas ele veio combater um assunto, a hipocrisia. Ele ficava incomodado com a hipocrisia. A hipocrisia levou ele a falas duras, né? E talvez o que a gente mais veja e continue vivenciando é essa hipocrisia, né, Wilson? A hipocrisia de um cristianismo alinhado ao domínio. A ideia do domínio, a ideia do poder, né? Nós falamos agora sobre a possibilidade de uma guerra mundial, e eu me lembro de uma passagem em que uma senhora muito preocupada procura o Chico Xavier, né, desesperada, na época da Guerra Fria ainda, né, depois dos anos 40, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ela procura o Chico desesperada, porque ouvia-se muito que tinha lá um russo com o dedo no botão e um americano com o dedo no botão. Que o mundo acabaria. E se ambos disparassem a bomba atômica, o mundo ia acabar. Ela levou essa preocupação para o Chico, ele falou, fique tranquila, minha irmã, né? Se nós destruirmos esse mundo, Deus terá um outro mundo para nos colocar, dizendo que nós, né, somos espíritos, é imortal. Né? Nós somos espíritos imortais, então, onde quer que estejamos, nós vamos continuar vivendo com a nossa individualidade, com a nossa consciência. Então, Deus, nesse ponto, eu imagino que não está preocupado. Quando a gente fala que Deus não se preocupa, é preocupação no sentido humano. Ele não se preocupa realmente, né? Porque o tempo é nosso, a escolha é nossa, a evolução é nossa, o grau de sofrimento é nosso, mas esse sofrimento material é produzido por nós mesmos. A individuação da consciência que nós acabamos de falar. Então, se somos indivíduos, se somos consciências individualizadas, nós respondemos pelas nossas ações, não pela ação do outro, mas a gente acaba respondendo também pela ação do outro quando a gente se omite ou se cala perante a dor do próximo que o outro está cometendo. Então, a hipocrisia entra nesse sentido. Nós não temos como fazer uma palestra sobre amor sem esquecer que no mundo tem tanta gente sem amor, né, sofrendo demais. Mas é porque eles merecem. Não, nós não podemos cair. Isso é uma pecha pequena, né? Assim, é uma interpretação desviada, né, da essência, né, Wilson? Eu acho que esse é o assunto principal que a gente deveria estar falando hoje, né? O que estamos falando, aliás, né? O que nós estamos falando aqui, mas que isso deveria estar como pauta principal em todas as palestras, em todas as abordagens, e temos visto isso, temos visto os personagens, né, do meio cristão, temos visto padres se manifestando, temos visto pastores evangélicos das mais diversas denominações também se manifestando, mas ainda é pouco, porque a grande maioria ainda não compreendeu, né, essa hipocrisia de você se declarar cristão e não se alinhar aos valores do Cristo, porque é simplesmente isso. Como eu disse, Deus, no final das contas, se houver uma guerra mundial, Deus não vai impedir. Não. É a ação da consciência individualizada de alguns malucos lá e de um monte de outros malucos que não fizeram nada para impedir. Exatamente. E bomba nuclear? Vamos destruir o planeta? Podemos. Daqui a alguns centenas de milhares de anos, talvez tenha nova vida aqui. O que a gente pode entender, Alain, é que as mudanças materiais do mundo estão em nossas mãos. Então, não é que Deus tenha se calado, Deus não se calou, Deus continua agindo incessantemente. O pensamento de Deus continua agindo, impulsionando incessantemente toda a sua criação. Não Deus, o seu pensamento, né, que é um atributo de Deus, o pensamento.
Mas a mudança no campo material só vai ocorrer por meio da nossa ação material. Porque Deus não se materializa aqui. Né? O que os espíritos, nós sabemos, eles vão atuar influenciando moralmente, influenciando ações, ou inspirando, né? Não só influenciando, inspirando, ou no caso, como Kardec também trabalha, dirigindo muitas vezes por meio de processos obsessivos, né? Certos indivíduos, mas cumpre a gente identificar isso daí e não dar força para ele. Se você identifica que uma pessoa tem um processo obsessivo, as ações dela não estão alinhadas à fala dela, né? Você vai dar poder para essa pessoa? Então, veja, nós vivemos um ambiente democrático. Somos nós, veja, o poder emana do povo. Isso é interessante entender. Né? O povo determina quem o governa, assim como foi o povo que decidiu por crucificar Jesus e libertar Barrabás. Né? Porque Barrabás talvez apresentasse uma visão de solução mais imediata, mais violenta, mais, né, para o problema que eles estavam enfrentando ali de submissão ao Império Romano. E Jesus, com a sua linguagem de amor, fala: isso vai demorar, hein? Vai ser difícil, não sei não se vai colar isso daí. A população foi atrás de Barrabás. Será que quando a gente está atribuindo poder, no sentido da democracia, o poder emana do povo, eu decido para quem eu vou dar o poder, né, que está investido em mim, eu decido. Quando eu vou decidir, será que eu não estou entregando para Barrabás? Quanto será, né, que nós somos conduzidos em nossas decisões? Eu vejo às vezes algumas pessoas simples compartilharem em Instagram, em mídias sociais, vamos chamar assim, coisas terríveis. E eu fico pensando na pessoa, fico colocando aquela ideia com aquela pessoa, eu falo, mas não combina com a pessoa. Às vezes a pessoa compartilha por uma aceitação social, por uma validação social, mas ela não pensa no que ela está fazendo, ela não critica o que ela está agindo, como ela está agindo. É o olhar filosófico, né, Alain? Falta. O espiritismo é isso, né? Um dos pés do tripé do espiritismo é esse olhar filosófico. Crítico, que realmente pense antes de falar, de copiar, de compartilhar. Pense antes de curtir. Ah, mas veio do fulano de tal, não importa, pensa. Será que fulano de tal também não está sendo conduzido, não está sendo influenciado? É necessário e importante que a gente desenvolva um senso crítico. Um senso crítico para perceber se nós realmente estamos alinhados com Deus ou não. Porque quando a gente fala de uma consciência, ela tem que ser desenvolvida. Então, se nós temos, olha só, quando Deus, uma individualização da consciência, não quer dizer que essa consciência estava pronta. Ela só tinha um sentimento de individualização. Ela, vamos falar assim, tinha condições de pensar por si, mas não necessariamente de agir por si. Então, infelizmente, muitas consciências foram individualizadas, mas são conduzidas que nem um gado, que nem uma manada, por outros que têm pensamentos gananciosos, orgulhosos e vaidosos, passando por cima de tudo para ter mais. Deus não é o Deus das riquezas materiais, né? A gente vai procurar Deus para que possamos escapar das dificuldades da vida. É claro que nós vamos, né? A gente vai procurar, porque nós somos frágeis ainda. Diante da dor, eu estava vendo essa semana, eu estava acompanhando a minha netinha, a Amália, ela está dando os primeiros passos, né? E é incrível a visão, né? O que eu percebi naquele momento em que ela dava os primeiros passos e eu a acompanhava com os braços em torno dela, né? Para que se ela caísse de um lado ou do outro, eu estivesse ali, que ela tivesse confiança para que ela pudesse continuar caminhando. E naquele momento eu percebi como é a ação
muitas vezes, da espiritualidade, né? E o que nós esperamos deles é isso, é que estejam ali nos auxiliando, né, a cada passo que nós damos, porque os nossos passos também são hesitantes. Eu acho que é assim como o passo de quem está dando os primeiros passos, no sentido de entender alguma coisa, no sentido da consciência verdadeira, no sentido do alinhamento, né, a esses valores divinos. Mas eles sempre estão lá, né? O exemplo de André Luiz, por exemplo, quando ele chega no plano espiritual desencarnado e fica no umbral escutando que ele era um suicida por 12 anos, acho, uma coisa assim. E ele fala para a mãe dele depois, nossa, mas você me abandonou lá há 12 anos? Ela falou, não, eu estava com você desde a hora da cirurgia que você morreu. Só que você não tinha vibração suficiente para me ver, para perceber a minha presença. Aí eu deixei 2 espíritos em volta de você por 12 anos, só que você tinha que melhorar sua vibração para vê-los. O dia que você fez uma prece, você pôde vê-los, e eles resgataram você de lá. Então, por isso que, assim, Deus não se calou. Deus grita. A voz de Deus está na natureza, está na ação de cada pessoa que está alinhada aos seus, a esse amor de Deus. Então, essas pessoas que nos estendem a mão são as pessoas que estão agindo alinhadas, são esses instrumentos de Deus, esses que estão dando suporte para esses passos nossos, né? E talvez nós só estejamos vivendo, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos na vida, e enfrentamos materiais, emocionais, psicológicas, de toda sorte, espirituais, e só enfrentemos essas dificuldades ainda como conseguimos enfrentar, do jeito ainda tosco que a gente consegue enfrentar, porque nós temos esse apoio, porque Deus é misericórdia, e misericórdia é o amor imerecido. Deus, então, pelo seu pensamento, ele mobiliza inteligências que estão nos auxiliando todo o tempo. Então, eu acho que ouvir a voz de Deus é ter consciência dessa posição nossa, dessa condição nossa, de auxiliados, de muito auxiliados, e de muito auxiliados, né, que possamos também estender a mão para o outro, para que também funcionemos como instrumentos, né, Alain? É um encadeamento. Eu gosto de brincar assim, brincar, mas falando sério, eu gosto da brincadeira que é provocativa, mas Deus age escancaradamente na nossa vida, é a gente que não está vendo. Ele age diuturnamente, continuamente, sem parar. Só que a gente precisa abrir os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para poder perceber a ação de Deus. E a gente vai perceber quando a gente fazer o uso da caridade. Fora da caridade não há salvação. A salvação é o alinhamento da sua consciência com a consciência de Deus. Então, para eu me transformar nessa ferramenta divina de implantação de amor na Terra, eu tenho que praticar o amor. O amor é a caridade. E a caridade é um jeito de viver, né? É um jeito de olhar o mundo. A caridade, segundo o Espiritismo, é beneficência, indulgência e perdão das ofensas. Ou seja, ele não está falando em doação de nada. Não, ele está falando de beneficência, ou seja, um jeito bom de olhar o mundo, olhar as pessoas. Um olhar bom, que nem você falou, um sentido bom, um olhar bom. A indulgência é a compreensão de que o outro pode errar, ele está no momento dele, que não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. E que num momento ou outro, como nós discutimos aqui em outra ocasião, num momento ou outro, ele mesmo que te fez mal, ele vai ter que se alinhar a isso e um dia vai ser o seu benfeitor, sim, lá na frente, daqui a algum tempo. Né? E o perdão das ofensas é aquela coisa, novamente, eu acho que é uma extensão da indulgência, né? Você fala, olha, tudo bem, ele me fez mal, mas é com ele, vai embora. É deixar ir, se desligar das pessoas que te fazem mal. Não se prender ao mal do outro, mas sim ao bem seu. Então, assim, ontem à noite, nessa conversa que eu estava colocando isso, né? Como a gente precisa ainda da dor para se ligar ao outro, né? Será que a gente não pode se ligar ao outro por amor? Para de se ligar com o outro. Sabe, porque se a pessoa fala assim, estou muito doente e você quer ajudar a pessoa. Se você vê que a pessoa sarou, você já pode sair de ajudar a pessoa. Só que aí a hora que a pessoa precisava de mais amor, para ela não voltar aquele ciclo da dor. E você se afasta, porque daí deixa com ela. Nós precisamos estar juntos por amor, não por dor. A dor, sim, é nosso trabalho, a nossa ação caritativa, mas o amor é importante. Que eu tenha amor, mais amor. Esse é o caminho da transformação do mundo, uma amorização
nos movimentos, nas ações, na vida. Quando que eu vou conseguir fazer isso? Eu que eu digo, quando o ser humano, né? E digo por mim também, porque nós estamos no mesmo caminho, na mesma dificuldade. A dificuldade de quem está nos ouvindo é a mesma nossa. É uma luta diária em permanecer nesse foco, nesse alinhamento com Deus. Mas acho que é o único caminho isso. Existe um campo da filosofia que considera que a ética só existe porque o amor não está presente. Ou seja, a ética seria uma simulação, um simulacro do amor. Então veja, se não existe amor, precisa pelo menos existir a ética para que possamos conviver juntos, né? Um pouco de harmonia. Um pouco de harmonia. Que venha da ética. Que venha da ética. Já que o amor não está acontecendo. Exatamente, até que o amor possa realmente se estabelecer. Então tem o tempo necessário para isso. Mas o nosso objetivo aqui é discutir, né, Alain, como Deus opera. E pelo que nós podemos entender dos ensinamentos dos Espíritos, do que nós vimos aqui, veja que nós só consideramos aqui o Livro dos Espíritos, a Gênesis, só as obras de Allan Kardec mesmo, tá? A gente não está trazendo nada além disso. Tá? É o básico mesmo, é a base mesmo do Espiritismo, né? Então, Deus age incessantemente, o pensamento de Deus percorre todas as coisas, portanto, ele age incessantemente por meio das suas inteligências, os seus ministros, que são os seus espíritos. Ponto. Quem são? Você é espírito, Alain? Eu sou. Eu sou espírito. Então, né, se nós somos espíritos, Deus age por nós. Por nós. Somos ferramentas dele. Ou seja, se eu não agir, eu sou uma ferramenta o quê? Enferrujada, imprestável, né? Eu sou um martelo sem cabo, eu sou um serrote sem dente. Travado. Serrote sem dente, uma faca que não corta. É. Então, é isso que a gente tem que lutar para ser, para que sejamos ferramentas realmente úteis. E a gente tem que mostrar utilidade para quem, Alain? Pro próximo. Pro outro, né? É lógico. O outro, exatamente. Então a gente está a serviço de quem? Nós vivemos a serviço do próximo. Do outro. Por isso que fora da caridade não há salvação. Exatamente. O caminho é esse. Vamos colocar o egoísmo em movimento. é essa chaga. O egoísmo é essa chaga da humanidade em que eu olho para mim. E a nossa sociedade é egoísta, porque vivemos uma estrutura egoísta, que promove o valoriza egoísmo. Que valoriza o egoísmo. Valoriza o cara, quanto mais egoísta ele é, o indivíduo, quanto mais egoísta ele é. Quanto mais acumulação ele tem para ele mesmo, mais ele é bem visto pela sociedade. Quando alguém numa conversa pergunta do outro, como que vai o fulano? Nossa, ele tá bem. O que ele tá bem? Ele tá cheio de dinheiro. Tá viajando, não sei o quê. Nossa, às vezes o cara tá com uma depressão profunda. Aquilo tá bem? Então vamos tentar valorizar de outra forma o ser humano. Vamos valorizar como humanidade. Ele tá bem. Como que ele tá bem? Nossa, ele tá num esforço tremendo para alinhar com Deus. Ele tá bem. Mas ele não tem nada de dinheiro. Não, mas e daí? Tudo que a gente tem vai ficar. Tudo que a gente nós vamos levar. Sim. O que nós estamos fazendo com as coisas? Né? Vamos pensar nisso. Exatamente. Então vamos ouvir a voz de Deus, né, meu amigo? Ela tá aí. Ela tá aí. Valeu, até a próxima.